Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano de Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano de solteira. Aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio hoje é como ter um relacionamento. O que você tem que fazer para ter um relacionamento é isso que você vai aprender hoje, certo? E há uma diferença grande entre se sentir ligeiramente tonta por um segundo quando você conhece um cara bonito e uma atração duradoura que leva a um relacionamento de longo prazo. Como transformar um ficante em namorado? O que fazer entre o dia que você conhece esse homem e até o dia que ele vira namorado? Esse período intermediário raramente é discutido. As pessoas, os especialistas sempre sabem como você pode conseguir alguns encontros e quando você deve dar o ultimato para o compromisso. Mas poucas pessoas e poucos profissionais dizem como navegar no período complicado entre esses dois pontos, de você conhecer até virar um namorado. Aqueles 3 meses. Uma atração genuína, profunda e duradoura começa a crescer a partir do momento em que um cara dorme pensando na incrível mulher que acabou de conhecer. Ele experimenta vários sentimentos, não consegue esperar até a próxima vez que se encontrarão, repassando os eventos da noite e se perguntando se ela realmente quer vê-lo de novo. Sim, caras fazem isso também. Você deve estar pensando, mas será que os homens fazem isso? Sim, os homens também fazem isso, os homens também pensam nisso. Ser capaz de criar esse sentimento é a chave para criar atração. É mais do que conexão, amizade ou só interesse sexual. Ser sexy e carismática é o resultado de como nos comportamos e é isso que faz com que sejamos procurados, tanto eu como você, sexy e carismático, certo? Atrair o sexo oposto não é nenhum poder místico concedido a poucos. Mesmo que pareça ser mais fácil para umas e para outros, as qualidades e os comportamentos que criam atração podem ser aprendidos e reproduzidos e é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como o escritor Oscar Wilde disse, sucesso é uma ciência. Se você tem as condições, consegue o resultado. E aqui você vai ter essas condições. Renato, existe uma fórmula da atração? Sim, existe. Você sabia que essa fórmula existe? Por que precisamos de uma fórmula? A atração não é natural? Você deve estar se perguntando. Sabe aquelas pessoas que parecem naturalmente positivas, mas que, se questionadas sobre isso, não conseguem explicar os motivos? Quando você observa seus hábitos, como lidam com problemas, como escolhem visualizar os eventos de sua vida e a forma como vivem, vê claramente as dicas de seu otimismo. Não são nada naturais, são as pessoas que criam as condições. É o mesmo com a atração. A atração é a mesma coisa. A gente cria a atração. Só porque parece acontecer naturalmente, não significa que seja aleatório. Eu passei anos trabalhando para entender toda essa mecânica da atração e vou te falar aqui algumas coisas que eu aprendi. Eu estudei e observei cada conceito, teoria e ideia que encontrei. O resultado é uma fórmula que, quando seguida, pode criar as condições para desenvolver uma atração duradoura. E é exatamente isso que você quer hoje. Você quer ter um relacionamento. E para você poder ter um relacionamento, você precisa atrair essa pessoa, atrair esse homem. Isso não significa que você não pode ser quem você é. Claro que não. Todo mundo, homem e mulher, procura qualidades e valores nas pessoas, além de serem atraídos por tipos físicos específicos. No entanto, os princípios do que tornam uma mulher atraente para um homem continuam sendo os mesmos. É a mesma coisa. Os princípios que fazem uma mulher ser atraente por um homem é o mesmo. Há padrões de comportamento que todas as mulheres atraentes exibem. A fórmula para a atração só fornece princípios orientadores. Não é um código rígido cujo objetivo seja tirar toda a espontaneidade e animação de sua vida amorosa. Não, ela é flexível. Eu sou muito romântico, então, para mim, o maior prazer da vida encontra-se naqueles momentos espontâneos onde a atração inesperadamente planta raízes. Um dia, eu estava andando com um amigo pela rua e passamos por 2 mulheres, Nessa época eu era solteiro ainda. Troquei um olhar com uma delas e me senti imediatamente atraído por ela, mas continuei caminhando. Depois de uns 15 segundos, meu amigo falou: se você não voltar e falar com ela, eu vou contar a todos os seus clientes que você não pratica o que fala. A gente estava numa rua em Maceió, bastante cheia, e naquele momento ela já tinha passado o outro quarteirão. O que eu fiz? Eu me virei e corri até alcançá-la. Eu estava ofegante quando encontrei as duas, ou seja, não era o melhor momento aquele, mas realmente eu fui fazer aquilo, eu criei a oportunidade. Então, eu perguntei de onde que elas eram. Uma frase bastante tola, mas dizer algo é sempre melhor do que não dizer nada. E aí, o que aconteceu? A amiga dela me olhou assim, de cima para baixo, e tentou afastá-la, mas ela disse alguma coisa em espanhol no ouvido da colega e sorriu para mim. E então eu não tinha ideia do que ela tinha falado para a amiga dela, mas no final as duas concordaram em tomar algo com a gente. E qual foi o resultado dessa interação? A gente passou os próximos 3 meses juntos, apaixonados, e eu descobri que naquele dia ela tinha falado assim: ele tem um cordão de ouro, o quão perigoso ele pode ser. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que
A gente pode aproveitar esses momentos curtos para criar oportunidade. Eu criei uma oportunidade e passei 3 meses incríveis com uma mulher que parece que talvez eu nunca ia encontrar com ela se eu não falasse com ela. Então você pode fazer isso também. No entanto, a maioria das pessoas trata a sua vida amorosa de uma maneira completamente caótica. A gente vai tropeçando, forçando de mais ou de menos, somos tomados pela timidez e falamos pouco, ou bebemos muito e começamos a falar besteira. Então, você não pode mais tratar a sua vida dessa forma a partir de hoje. Nós não temos ideia do que estamos fazendo e só esperamos um milagre. E pode ser que você também esteja esperando um milagre hoje. Então, vamos então à fórmula da atração. Eu estou sempre procurando criar estratégias que as pessoas consigam reproduzir. Ao estudar mais de 2.000 mulheres e como elas interagem comigo, eu fui capaz de ver padrões que aparecem de forma consciente. O que se segue pode parecer um pouco com uma receita, mas posso dizer em primeira mão que sempre que um cara de alto valor ficou atraído, foi porque você estava seguindo essa fórmula de forma consciente ou não. Então, presta atenção na fórmula, certo? Qual que é a fórmula da atração? A fórmula da atração é química visual, mais desafio percebido, mais valor percebido, mais conexão é igual a atração profunda e duradoura. Escreve aí, eu vou detalhar cada passo desse aqui, certo? Vamos dividir cada um desses atributos da fórmula. Vamos começar com a química visual, tá? De onde vem o desejo físico, você sabe? O que faz com que alguém queira você? A resposta óbvia e responsável pela maioria dos mitos que cercam o romance é seu visual. As pessoas acham que é o visual e atrai. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Você não precisa ser linda de morrer para ser atraente. Não. Você não precisa ter um corpo perfeito, pele de porcelana e o sorriso perfeito de uma modelo de pasta de dentes. Definitivamente, você não precisa disso. Claro que o visual é importante, eu não posso negar, né? Eu não vou mentir para você sobre como são os homens. Parte da minha missão é ajudá-la a entender a psicologia masculina. Seria mentira dizer que o visual não atrai o radar masculino ou que um homem não tem a imagem da mulher perfeita na sua cabeça. Se você perguntar a qualquer cara como deve ser sua mulher ideal, ele vai fazer uma lista visual. Vai dizer que só gosta de morenas, ou que gosta de pernas, ou que precisa de uma mulher de olhos azuis e peitos enormes. São respostas condicionadas, baseadas no que ele vê em revistas, na TV e no cinema. Na verdade, essas características específicas não são o que os faz derreter. Podem fazer parte de uma fantasia, mas não é o que vai atraí-lo no longo prazo. Você não precisa parecer uma modelo para atrair caras incríveis. Se somente as beldades fossem capazes de atrair homens, nunca haveria nenhuma atriz ou modelo solteira e toda mulher que é apenas bonita ou charmosa morreria solteirona. Nenhuma pessoa abaixo de certo nível de beleza pré-estabelecida estaria casada. Você já passou por um casal de mão dadas e pensou, nossa, se até essas pessoas conseguiram atrair, por que eu não consegui atrair uma pessoa até hoje, né? Todo mundo pode ser alvo do amor de alguém. Apenas ser linda não vai fazer com que um cara fique com você. Como o protagonista do filme Alf diz, sempre que você conhece uma mulher linda, lembre-se de que em algum lugar há um homem que está cansado de transar com ela. Lindas estrelas do cinema são infelizes no amor o tempo todo e muitas garotas comuns e atrevidas precisam dispensar uma porção de caras. Por que isso acontece, você sabe? Porque há uma grande diferença entre beleza objetiva e beleza percebida. A beleza objetiva não é constante e muda com o tempo. Visuais entram e saem de moda de uma década para outra. No século XXI, alguém pode dizer que abdômenes tonificados, pele profundamente bronzeada e cabelo liso são considerados lindos, enquanto na Renascença, mulheres mais cheias, com pele branca e cabelo grosso e enrolado, faziam os homens desmaiarem. Até as belezas universalmente aclamadas dos anos 50 tinham um corpo diferente do que valorizamos hoje. Marilyn Monroe, ainda considerada uma das mulheres mais incríveis e sexy da história, tinha cabelo curto e ondulado e poderia ser considerada gordinha pelos padrões de hoje. Beleza percebida, que cria química visual, por outro lado, ocorre quando alguém se torna atraente por seu comportamento. Como você é carismática na conversa, como você se comporta, sua capacidade de projetar tanto confiança quanto um jeito brincalhão, se fica confortável ao criar tensão sexual, estes comportamentos são o que criam a percepção de beleza, não a sua beleza física. Nenhuma dessas qualidades está relacionada ao fato de você ser ou não objetivamente bonita. Ninguém consegue influenciar os padrões culturais de beleza objetiva, mas todos temos muita influência sobre nossa própria beleza percebida. Por sorte, quando se trata de atração no relacionamento, a beleza percebida é a única que importa. Isso explica por que podemos ficar extremamente atraídos por alguém que no papel não é o nosso tipo. Também explica por que os homens podem se sentir atraídos por uma mulher, baseando-se em seu visual, e depois de uma tediosa conversa de 10 minutos, não acharem mais sexy e até começarem a considerá-la chata ou superficial. Isso pode até acontecer segundos depois de ouvi-la começar a falar. Claro, o oposto também acontece mais do que você pode imaginar.
Um cara encontra uma mulher pela qual, a princípio, não sente nenhuma atração, mas depois ela fala ou faz algo que captura a atenção dele e de uma forma nova, bum, é como se um raio o atingisse. Um cara encontra uma mulher pela qual, a princípio, não sente nenhuma atração, mas depois ela fala ou faz algo que captura a atenção dele de uma forma nova e, bum, é como se um raio atingisse ele. A beleza objetiva, às vezes, é útil para conquistar a atenção inicial, mas para que a faísca que ele sente se transforme em chama, é preciso ter muito mais coisas rolando. Na verdade, a mulher que possui beleza objetiva geralmente tem mais dificuldades em conseguir e manter um cara do que uma mulher com beleza percebida. Quando uma mulher muito linda está acostumada a chamar a atenção só por seu visual, ela pode confiar naquele aspecto de si mesma, deixando pouco incentivo para trabalhar em partes de sua personalidade que podem trazer atração a longo prazo. Seu caráter continua subdesenvolvido, porque ela nunca precisou dele para receber atenção. É muito frequente ouvir homens desapontados quando conhecem uma mulher objetivamente linda, que possui uma personalidade pouco desenvolvida. É como ver uma Ferrari brilhando, mas descobriu que o motor que puseram nela é 1.0. Não importa a beleza do corpo do carro, sem componentes de qualidade, ele não possui um valor real. Quando isso acontece, a beleza se torna um problema. Não estou dizendo que o visual não é importante. Mulheres maravilhosas sempre receberão muita atenção, mas é só isso, é só atenção. Sozinha, a atenção pode acabar depois de uma semana, um mês, um ano, ou até mesmo uma única noite. Não é garantia de uma atração profunda e duradoura. Então, a beleza por si só não resolve nada. Não dá para construir um relacionamento bem-sucedido a longo prazo em cima apenas de uma atenção inicial. Então, quando o cara diz gosto de loiras, isso não significa absolutamente nada. Eu tenho um amigo que afirmava que gostava de loiras. De 6 namoradas que ele teve, 5 eram morenas. Por quê? Porque o que ele achava que queria e o que criava a atração real eram coisas totalmente diferentes. Atração é emocional, não é lógica. Atração é criada com o tempo, por centenas de pequenos comportamentos e ações. Comportamentos podem ser aprendidos, praticados e colocados a serviço de criar a química com o cara de que você gosta. E é exatamente isso. Você vai aprender comportamentos que criam química. Confie em mim, se você acreditar nisso, seu cara vai achar ela linda por todas as razões corretas que só podem ser encontradas em você. Aposto que já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas vale a pena repetir aqui. Química visual vem da beleza interior. E qualquer homem apaixonado vai achar sua mulher linda. Agora vamos para o desafio percebido. Todos apreciamos mais as coisas que conquistamos através de nossos trabalhos e colocamos menos valor nas que recebemos de graça. As pessoas que nos atraem são aquelas cuja atenção temos que conquistar. O homem, ele é movido a desafio. O homem não é movido a afeto. Mulheres com padrões altos são naturalmente atraentes aos homens porque dão a eles algo a que aspirar. Uma mulher de alto valor sempre vai parecer um desafio. Isso porque o cara que ela acabou de conhecer não conhece seus padrões e sempre vai testá-los. Pega o cenário familiar de um cara levando uma mulher para casa no final da noite. Ele é um cara e por isso sempre vai ter a experiência de sexo no final. Se ela é uma mulher de alto valor e um dos seus padrões é não fazer sexo no primeiro encontro, vai deixar claro que isso não vai acontecer. Isso não significa que deve ser distante, superior ou chata. Em vez disso, poderia dizer, por mais lindo que você seja, eu não posso fazer isso, eu sou uma dama. Então você também pode falar isso quando o homem tentar levar você para a cama. Você está sendo irônica, mas também está falando a verdade. Apesar de ela ter rejeitado ele, o cara continua atraído porque ela não está só mostrando sua integridade, está fazendo isso de uma forma divertida e lisonjeira. Não está dizendo nunca, só está dizendo agora não. Está mantendo seus padrões, apesar de achá-lo atraente. Então você pode falar isso também para o homem, né? Ah, a minha religião não permite, está muito cedo, você é muito lindo, não vamos com toda pressa. Isso não quer dizer que ser um valor percebido só tem a ver com ela vai transar ou não. Apesar dessa forma ser uma área importante. Algumas mulheres são perseguidas nos estágios iniciais do cortejo por se apresentarem como alguém que precisa ser conquistada. O erro delas é fazer da sexualidade seu único poder. E pode ser que você também esteja cometendo esse erro. Só que a sexualidade não é o seu único poder. O resultado previsível quando isso acontece é que o cara persegue pelo tempo que ela nega o sexo. Quando consegue, o desafio termina. Assim como a sensação de desafio percebido. A atração estava toda na busca. Então, uma mulher pode fracassar em ser percebida como um desafio se flertar ou cobrir um cara com tensão sexual antes de ele ter demonstrado interesse. Também se deixar que pense que poderá tê-la independentemente de como se comportar. Quando um cara sente que não tem a necessidade de conquistar sua atenção, que você vai ficar impressionada, não importa com o que ele diga, isso mata a atração. Quando ele sente que pode falar e fazer o que quiser, ser rude ou insolente e ainda assim conseguir a sua atenção, o interesse vai diminuindo de forma lenta. Então você precisa ter cuidado, você não pode cometer esse erro. Para que você continue atraente, ele precisa ver que você tem altos padrões e que precisará provar
que é capaz de alcançá-los. Paradoxalmente, uma mulher que pareça completamente desinteressada também não é um desafio percebido. A sabedoria popular sobre encontros aconselha as mulheres a fingir que não se importam. Isso não funciona, certo? Isso não funciona. O desinteresse pode, na verdade, eliminá-la totalmente do radar dele. Se você parecer arredia, distante, antipática e difícil, a maioria dos homens não vai arriscar uma aproximação por medo de rejeição. O cara não vai nem chegar em você se isso acontecer, certo? As pessoas apenas sentem-se motivadas a agir por objetivos que acham que podem avançar. Fingir ser a rainha do gelo intimida todo homem ao seu redor. Essa não é uma boa coisa se você está procurando fazer uma conexão. Vamos agora para o valor percebido. O valor percebido é o elemento crucial que transforma a mulher em algo mais que um desafio. A mulher que possui valor percebido é a mulher com um alto valor gerenciado corretamente para transmitir o que ela quer a um cara. A mulher foda ou de alto valor demonstra a um homem que está com ela, vai permitir que tenha experiências que nunca poderia ter sozinho ou com qualquer outra mulher. No final, sempre que o homem se compromete com um relacionamento é porque percebe que estar com essa mulher especial é muito mais gratificante do que ser solteiro. Uma centena de mulheres aleatórias nunca poderá competir com o poder da mulher que se tornou única aos olhos dele. A mulher de alto valor é mais do que meramente desafiadora, porque tem uma vida da qual o homem quer fazer parte. Que vida é essa? É uma vida interessante, com uma rotina de autocuidado. Essa aqui é a vida que você vai começar a ter. Ela tem suas próprias paixões, alimenta sua autoestima e não se baseia na validação dos homens para se sentir bem consigo mesma. Ela pensa e age de forma independente. Uma mulher foda representa um mundo que ele deve explorar, feito de amigos, experiências incríveis, trabalho satisfatório, coisas que o cara tem ou que deseja ter em sua vida própria. E por último agora, a conexão. Conexão nesse contexto é o que faz alguém perceber que pode ficar na companhia da outra pessoa por horas a fio. Paixão não substitui a conexão, assim como desejo sexual não vai manter a pessoa ligada à sua personalidade por muitos anos. Quando compartilhamos aquela conexão, sair e assistir um filme parece animador, simplesmente porque podemos desfrutar a companhia de alguém. Conexão exige que estejamos interessados em quem a pessoa é de fato, sua vida, seus valores e seus padrões. É importante mostrar em algum nível que nos entendemos e podemos nos relacionar. Muito do que discutimos até o momento ficou concentrado em seu comportamento e seu valor. E claro que esse é o tema principal do nosso programa. No entanto, volto à questão da conexão várias vezes, porque é a troca de intimidades e experiências, não simplesmente a oferta delas que cria uma relação duradoura. Então, conexão emocional é quando ele te valoriza pela sua personalidade, quando ele te leva um pão de queijo no seu trabalho de surpresa, quando ele faz questão de te ver durante o final de semana, mesmo que não tenha sexo. É quando você começa a ter impacto na vida dele, ou seja, a vida dele começa a mudar por sua causa. Isso é um sinal de conexão. Mas não confunda a conexão emocional com paixão, tá? Paixão não é conexão emocional. Você não pode confundir a vontade de arrancar as roupas um do outro com ter chegado a uma conexão emocional. Pode parecer algo intensamente emocional do seu lado, mas um cara pode sentir uma quantidade assombrosa de química no aspecto físico e, no entanto, ainda estar desconectado emocionalmente de você. Seu nível de paixão física não é um indicador de atração duradoura. Outro ponto, estar afim dele também não é conexão emocional. Quando você está realmente afim de alguém, é importante evitar a suposição de que há uma conexão emocional do lado dele, porque ela pode ainda não existir. Essa é a receita para o amor não correspondido. Leva a uma situação unilateral, onde sentimos uma profunda atração por alguém que não possui o mesmo envolvimento emocional. Então, tome cuidado. Não é porque você está afim dele que ele tem que estar afim de você. Não é porque ele demonstrou interesse em sexo com você que ele está conectado emocionalmente com você. Não. Se você se encontrar tendo conversas infinitas com suas amigas sobre os motivos pelos quais um cara novo está sempre ocupado e não encontra tempo para você, ou como um relacionamento parece não ir a lugar algum, existe boa chance de que você tenha confundido seus sentimentos intensos por ele com uma conexão emocional mútua que ainda não existe. Outro ponto, o sexo em si não é conexão emocional. O sexo aprofunda a conexão emocional que já existe, mas ele não cria conexão emocional. E não é incomum que uma mulher pense que, como um cara está pedindo sexo, ceder ao desejo dele é uma forma de criar conexão emocional. Mas não. Isso pode parecer lógico para a mente feminina, mas não funciona dessa forma para os homens, que não formam conexões duradouras através do sexo. Mesmo o cara mais legal pode dormir com uma mulher e continuar desconectado dela. Então, não é pelo sexo que você se conecta com o homem, é por meio da conversa, através de conversas. Se um homem não sente nenhuma conexão emocional com a mulher com quem ele fez sexo, é fácil para ele diminuir suas interações. Ele poderia, de forma genuína, gostar da mulher com quem está dormindo, mas ainda vê-la primariamente como uma agradável escapada das realidades diárias do trabalho e da obrigação de pagar as contas. Se o sexo vem muito rápido e fácil, um homem pode sentir
pouco interesse ou obrigação de investir de forma mais significativa em conhecê-la ou se aproximar. A parte dele, que está focada no sexo, sequestra seu cérebro e sua única missão se torna seduzi-la em vez de tentar se conectar em algum nível mais profundo. Quando o sexo se torna o foco, é mais um desafio para você mostrar sua personalidade, tornando muito mais difícil estabelecer uma conexão emocional. Um erro que eu vejo muitas mulheres cometendo é o mito de bancar a durona. Bancar a durona é uma das piores táticas para atrair um homem a longo prazo, principalmente porque é só isso, é uma tática. Fingir ser arredia, estar desinteressada ou sempre muito ocupada, bancar é difícil, tudo isso não passa de atuação. A mulher acaba parecendo um produto escasso e não encoraja o cara a conquistá-lo. Por outro lado, quando ele finalmente consegue o que quer, logo fica entediado e começa a procurar outro desafio. A atração fica na conquista, não na mulher. É como colocar um cordão em frente a um gato. Ele fica louco tentando agarrar o cordão, mas quando finalmente o solta, o gato perde o interesse. Quando a mulher se baseia em criar atração usando somente a emoção da conquista, ela acaba perseguida somente pelo pior tipo de cara, os menos sagazes e mais persistentes. São os mesmos caras que abrem mão de toda a dignidade e todo o amor próprio só para transar. Ao contrário de uma mulher difícil de conseguir, a mulher de alto valor sabe que é um desafio. Ela sabe que quer na sua vida apenas pessoas com altos padrões. Não precisa fingir desafio. É uma mulher que enlouquece o cara, pois faz com que ele perceba que precisa postar mais alto para mantê-lo. Uma mulher foda pode transmitir seus padrões a um cara e mostrar que está interessada nele ao mesmo tempo. Ter e comunicar seus padrões não significa ser difícil. Apenas mostra que só os caras que respeitarem e investirem tempo e energia conseguirão conquistá-la. Homens se sentem profundamente atraídos quando são escolhidos por uma mulher foda. Todo homem quer sentir que ganhou a garota de seus sonhos e que algo especial nele fez com que ela o escolhesse, em vez de qualquer outro do mundo. Resumindo, um cara quer uma garota que sente que mais ninguém poderia consegui-la, não uma que ele acha que não vai conquistar. Então agora chegou a hora de você colocar a fórmula em ação, tá? É a sua hora. Algumas pessoas, de forma natural, são melhores em certas partes do processo de atração que outras. Uma mulher pode ser ótima mostrando sua sexualidade, então não tem dificuldade para criar uma química visual e desafio percebido, mas pode ter problemas para criar conexão. Ela mantém tudo agradável, sexy e superficial. Então, apesar de ter o desejo físico inflamado, seu cara nunca se interessa por quem ela é no dia a dia. Outra mulher pode ser ótima mostrando seu valor e sua capacidade de fazer conexões, e ter meia dúzia de caras que a amam por quem ela é, como uma irmã ou uma grande amiga. Essa mulher fracassa quando chega a hora de criar química visual ou ser um desafio percebido. A combinação mais eficiente é quando todos esses atributos funcionam conjuntamente. O grau ou peso de cada um vai variar de mulher para mulher, e tudo bem. O que faz você ser especial é sua individualidade. Mas isso não muda a necessidade de estar consciente de cada uma dessas importantes características e aprender a explorá-las. Então vamos lá. Química visual, desafio percebido, valor percebido e conexão. Combinado? Renato, será que essa fórmula funciona para mim? Uma coisa é entender a fórmula da atração, outra é aceitar que pode funcionar para você. Uma vez, uma mulher em uma das minhas mentorias riu em voz alta quando sugeri que qualquer mulher consegue atrair um cara de alto nível. Sei que é um desafio acabar com suas inseguranças. Sempre existe algum aspecto de si mesma no qual deve se concentrar, seja questão física, sua condição, seu peso, seus dentes imperfeitos, seu nariz um pouco torto, o formato estranho de suas orelhas, suas coxas, seus joelhos, sua cicatriz, aquela marca de nascença, aquela verruga ou algo mais profundo, de onde você vem, sua falta de estudo, seu histórico de saúde ou qualquer outra experiência de vida. Depois de todo o trabalho em construir um fascinante círculo social, encontrar e conhecer vários caras, criar uma conexão através de uma fantástica conversa, trocar telefone e marcar uma saída promissora, toda mulher fica insegura com o que pode acontecer. Como vai ser quando ele der uma boa olhada em você à luz do dia? Quando perceber que você, na verdade, é uns 5 centímetros mais alta que ele? O que vai acontecer quando ele a vir nua? E aí? Quando eu estava na escola, uma garota de quem eu gostava falou pra mim sem eu ter perguntado: você fica muito feio quando sorri. O mais irônico era que eu estava tentando parecer mais simpático e acessível para ela. Depois que eu li um livro de linguagem corporal que falava que se você sorrisse melhorava o visual. Eu ainda lembro como que eu fiquei devastado com aquela notícia, com aquela frase dela. Mas, a partir dessa troca dolorosa, eu realmente gostava daquela garota, aprendi uma lição valiosa. Uma só pessoa não representa a opinião do mundo. Não perceber isso permite que um comentário insensível ou ofensivo fique conosco por anos, como uma ferida que carregamos, criando uma crença sobre nós mesmas baseada em nada mais do que um comentário deslocado ou até maldoso feito por alguém que provavelmente nem percebeu que estava falando algo com potencial
para criar feridas profundas. Na verdade, muitas mulheres carregam inseguranças baseadas em comentários estúpidos feitos há muitos anos. Todos nós temos uma terrível tendência a só lembrar de nossos críticos, aquelas pessoas que dizem o pior sobre nós e que reagem negativamente. Não podemos controlar o que os outros falam, mas podemos controlar nossa resposta a eles. Então, por isso vou te revelar a regra de ouro para lidar com as inseguranças. Uma das lições mais importantes para aprender sobre a dinâmica humana é que as primeiras reações não contam porque são as menos importantes. Há 3 coisas acontecendo que contribuem para a reação inicial de alguém. O primeiro é o seu sistema de crenças e experiências anteriores. São coisas que não têm nada a ver com você. O segundo é o humor atual dela. O dia dele está sendo bom ou ruim? Isso faz com que alguém esteja predisposto a se fechar ou se abrir com você. E o terceiro ponto é você. Sendo assim, você é só um dos 3 fatores que determinam a resposta de alguém. Como não há forma de conhecer ou medir o que aquela resposta implica, é melhor não prestar muita atenção a ela. O que importa é a nossa reação. Vamos dizer que você tenha 1,90 m e costuma se sentir estranha por ser mais alta do que a maioria dos homens. Da próxima vez que alguém disser, meu Deus, como você é alta, em vez de se sentir triste e confusa, pode se mostrar confortável e confiante e responder com eu sei, é ótimo, eu consigo ver todo mundo aqui de cima. Faça isso e o cara, percebendo que não há afeta pelo comentário, verá o que poderia ser um atributo negativo como positivo. Quando dominamos até nossas imperfeições, nossas inseguranças podem perder poder. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todo mundo tem bagagem e um passado, e isso não importa. E por que isso não importa? Por que o seu passado não importa? Quanto mais vivemos, mais completa se torna a nossa vida. Às vezes, nos convencemos de que nossa história vai afastar um parceiro em potencial. Da mesma forma que podemos nos sentir inseguros quanto ao nosso visual, podemos nos sentir constrangidos e incertos sobre alguma das histórias que formam quem somos. Porém, isto é desnecessário, pois nossas experiências que ajudam a criar a profundidade do nosso caráter. A única coisa a lamentar e que afasta as pessoas é a mágoa. O resto são coisas da vida. Outra pergunta que me fazem muito é, a minha idade importa? E a resposta é, não existe idade perfeita. Aos 21, você se preocupa que um cara de 30 anos a veja como inexperiente e imatura. Aos 41, preocupa-se que um cara dessa idade a veja como ultrapassada. A realidade é que quando se trata de atração, a idade pouco importa. Lembre-se, atração é emocional, não é lógica. Alguns caras vão dizer que só gostam de mulheres mais jovens ou mais velhas, mas o que eles acham que querem não importa. Eu conheci caras que se casaram com mulheres que não tinham a idade que afirmavam preferir. Não importa a sua idade, temos que aprender a vender isso como uma vantagem. Qualquer idade pode ser usada a seu favor. Se você tem 21 anos e sente-se jovem, imatura e ingênua, pode usar sua curiosidade, o que vai dar ao cara a chance de mostrar a você o mundo e vê-la crescer. Se você é mais velha, pode usar 2 cartas. Trazer um nível de maturidade e conhecimento do mundo e da vida, e no sexo, é claro, que um cara não conseguiria com uma mulher mais jovem e demonstrar qualidades supostamente jovens, como o desejo de se divertir. Então, o que a juventude não tem nada a ver com a sua idade, a juventude tem a ver com as experiências, com a sua capacidade de se aventurar. Essa é uma combinação poderosa e sexy. Os homens não são atraídos por mulheres jovens, são atraídos pela juventude. A juventude está ligada ao que fazemos, não ao que somos. A juventude está ligada à sua capacidade de viver e de se aventurar. Não tem nada a ver com a sua idade. Quando eu conheci a Keila, ela tinha 42 anos. Então, não se preocupe com a idade, mas comece a agir logo, não deixe para depois, certo? Beleza? Agora vamos falar sobre outro ponto crucial para você ter um relacionamento, que é como ter um primeiro encontro inesquecível. O que a maioria das pessoas fazem no primeiro encontro? Vamos a um restaurante razoável para jantar e conversar. Tentamos não comer nada que vai ficar preso aos nossos dentes e, depois de 2 horas, sentimos que não estamos mais próximos da pessoa com quem estávamos tão animados antes. Sentimos como se estivéssemos em um filme ruim, porque tudo parece artificial e estranho. Realmente não nos sentimos confortáveis com a pessoa com quem estamos dividindo uma refeição. Aí você pode estar pensando, droga, poderíamos ter combinado somente drinks e uma conversa rápida, mas agora estamos passando uma noite inteira juntos, sentados frente a frente, incomodados. Só depois que o garçom trouxe o cardápio, você pensou que tinha concordado em passar 3 horas representando alguém em um encontro. Existe alguma química sexual? Alguma forma de estabelecer uma conexão? Quem sabe? Seu objetivo central foi reduzido a não dizer nada idiota. Eu já deixei claro minha percepção sobre o primeiro encontro, que tem que ser uma coisa mais informal, né? Uma saída, uma coisa mais leve, uma coisa mais casual, e não um encontro, certo? Então,
o problema não é você, o problema é o encontro. Você sabe por que jantar e cinema não funcionam? Precisamos parar de tratar os encontros como se fossem algo muito importante para os quais nos arrumamos e planejamos toda uma noite com clichês antiquados que incluem bebida, jantar e cinema. Eu não acho errado um encontro que envolva beber, comer ou ir ao cinema, mas precisamos começar a pensar de forma casual. O encontro formal, padronizado, raramente funciona por várias razões. Qual é a primeira razão? A primeira razão é que ele é pouco inspirado. Em um primeiro encontro, você quer mostrar a um cara o que a faz ser diferente de todo mundo. Um encontro com o jantar é o de sempre. Então, a ocasião não promete nada memorável. Ele já foi a dezenas de jantares. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa mostrar que você é diferente. Há uma boa chance de que essa má ideia tenha sido dele. Você pode ajudá-lo a se recuperar da falta de imaginação, desafiando a ser mais criativo. Então, quando o cara chamar você para ir para um restaurante, fala, nossa, você pode ser mais criativo. Diga que você tem trabalhado muito ultimamente e está sentindo a necessidade de fazer algo fora do normal. Não precisa ser complicado. Talvez possa sugerir que dê uma caminhada por algum lugar ou um pulo no parque para dar uma caminhada. E pode fazer um desafio de brincadeira também, dizendo assim, se tiver alguma boa ideia, me avise. Dessa forma, você também está comunicando sutilmente seus padrões, que não é uma mulher qualquer que entra na linha de montagem do jantar cineminha. Então, quando o cara chamar você para jantar, uma coisa formal, pede para ele ter mais criatividade, certo? Como alternativa, você pode convidá-lo a fazer algo que você já tinha planejado. Tipo, os amigos estão indo no lançamento de um livro amanhã, venha com a gente. Mesmo que o cara estivesse pensando em um encontro, você pode apresentar uma alternativa melhor. Não pense que ele vá se sentir rejeitado porque você recusou sua sugestão. Você não recusou o encontro, simplesmente mostrou que tem alto valor e confiança suficiente para expressar uma preferência pelo que gosta de fazer. Além disso, a maioria dos caras só oferece o encontro do jantar porque é preguiçoso e acha que é uma aposta mais segura. Com uma pequena sugestão, você pode mostrar a ele que precisa ser mais criativo. Outro ponto negativo é, você tem poucas chances de mostrar o melhor de si. O encontro jantar formal normalmente exige que você coloque roupas boas, as quais pode não estar acostumada, depois fique sentada na frente dele e tente conversar. Lembra aquela horrível atmosfera de entrevista de emprego, na qual os dois lados trocam perguntas objetivas e depois julgam o desempenho de cada um? Então, você pode evitar isso. Outro ponto negativo do encontro formal é, você não tem oportunidade de contato físico. Sentar na frente de um cara não encoraja o toque, o que remove uma forma de construir química e conexão. É por isso que os dois se sentem estranhos no final do encontro e você não tem certeza se deve beijá-lo. Durante o encontro, se não se sentiu confortável tocando de uma forma leve e brincalhona, a ideia de beijá-lo vai parecer como ir do 0 a 80 km por hora. Em um bom encontro, sua intimidade física deve progredir até o beijo parecer inevitável. Renato, aonde ir então para ter um ótimo encontro? Muitos de nós tentamos simplesmente sobreviver ao primeiro encontro. É como atravessar um voo turbulento. Acabamos rezando. Permita que eu consiga passar por isso. Permita que eu consiga passar por isso. Tentamos evitar um encontro ruim, em vez de concentrar em ter um grande encontro. É nesse ponto que construir uma vida que você adora mostra resultados. Lembra como quando você estava ocupada, encontrando e conhecendo caras, também estava construindo um círculo social que incluía a exploração de seus interesses e paixões? Você tem uma vida animada, que vai acabar conquistando também o seu cara. Quando seu estilo de vida for uma parte completa e importante de quem você é, não precisa coçar a cabeça se perguntando onde ir no primeiro encontro. Você já tem atividades interessantes e eventos sociais para os quais convidar o cara. Pode pedir que vá até sua casa, onde ele vai conhecer seus amigos e também terá a chance de vê-la como a pessoa mais popular da sala. Se vocês dois gostam de vinho, diga que ele deveria acompanhá-la a uma degustação que vai acontecer na semana seguinte. Se os dois gostam de arte, conte sobre uma nova amostra que quer ver e convide-o para ir junto. Um encontro não precisa ser duas pessoas sozinhas em um ambiente intenso. Também pode ser levar o cara para o seu mundo e ver como ele se sai. Então, leva ele para o seu mundo, faz ele fazer as coisas que você faz. Agora, para isso você precisa ter uma vida interessante, né? Dessa forma, você é capaz de interagir com ele de uma forma mais natural, ver como ele se comporta com seus amigos e se é capaz de compartilhar seus interesses. Assim, você saberá como seria sair com essa pessoa no dia a dia. Obviamente, não é preciso cercar-se de seus amigos em um encontro. Mas a questão é que encontros não precisam ser um evento grande, forçado e demorado que parece algo separado de sua vida normal. As mulheres que participam da minha mentoria e dizem que não tem tempo para encontros, obviamente não estão dizendo que não há espaço em sua agenda para amar. Elas não têm tempo para uma extravagância semanal ou quinzenal, onde passam alguns dias antes do encontro se preocupando com o restaurante perfeito, com a conversa, depois mais 1h30 decidindo o que usar e qual é a melhor maquiagem. É para isso que elas não têm tempo. Quando você adota uma mentalidade mais casual,
é muito mais fácil imaginar se saindo com um cara que achou interessante. Se sua semana está cheia, estressante e você não quer passar a noite inteira em um encontro, então não passe, não tem problema. É só você dizer que não. Lembre-se, encontros mais longos nem sempre são melhores. O único objetivo de um encontro é se conectar com um cara para ver se ele é alguém com quem você quer passar mais tempo e se chega à altura dos seus padrões. Renato, então, onde poderia acontecer um ótimo encontro? Anote aí, no zoológico, galerias de arte, festival de comida, andando de bicicleta ou fazendo uma caminhada, empinando pipa na praia, fazendo piquenique no parque, em alguma atração turística que você gostaria de ver, numa cafeteria na quarta depois do trabalho, tomar um sorvete, caminhar no parque ou na praia, algo mais rápido que não passe de 40 minutos. O que mais importa não é aonde vamos ou o que fazemos, mas escolher um cenário onde haja boas chances de criar um encontro memorável. O encontro deveria ser uma amostra de como pode ser divertida e intrigante a vida com você. Lembre-se, o homem que toma a iniciativa, deixe ele escolher o lugar para testar a energia masculina dele. Se ele falar um lugar que você não gostou e você tem uma melhor opção, pode sugerir, mas nunca é você que escolhe o lugar. Por quê? Porque é o masculino que assume a liderança, é o masculino que conduz. Quando ele fizer alguma menção sobre sair com você, sempre pergunte o que você tem em mente. Essa pergunta vai revelar a real intenção dele e você só vai aceitar quando você souber onde, que horas e que dia que ele quer sair. Então sempre pergunte o que você tem em mente e não aceite antes de saber e sempre deixe que ele escolha o local, certo? Em uma semana cheia, na qual você não tem tempo para pensar em um encontro completo, mande um WhatsApp e diga, olha, eu estou com uma semana difícil, mas seria ótimo a gente se ver. Que tal tomar um sorvete nesse lugar perto do meu escritório depois do trabalho? Você precisa experimentar o sundae de caramelo. Não tem problema você ter marcado o encontro porque escolheu um lugar que faz um ótimo sorvete. Você pode ser flexível, né? O importante é vocês se verem. E o melhor é que esse encontro é tão casual que não precisa durar mais do que 30 minutos e pode acontecer em seu caminho do trabalho para casa. Então, o primeiro encontro tem que ser informal, tem que ser rápido, tem que ser leve, não precisa ser um encontro longo, formal. Encontros precisam se tornar parte do nosso estilo de vida, não algo completamente separado deles. Então, o encontro não precisa ser um evento, é algo fácil, rápido, certo? Outro ponto, quais são as regras de ouro de um ótimo encontro? A parte mais importante de qualquer encontro não é onde você vai, mas o que faz quando chega lá. Então, um ponto muito importante é você ter que se conectar e não entrevistar, certo? Eu já discuti a importância de ser capaz de iniciar e sustentar uma conversa interessante e dinâmica. O encontro tem tudo a ver com procurar valores ao invés de fatos. Então você vai fazer perguntas para aquele cara que façam ele se abrir emocionalmente. Você vai fazer perguntas que façam ele contar histórias, certo? Digamos que a sua saída levou para uma galeria de arte. Então é tentador conversar sobre as obras que estão vendo e certamente isso é parte do fluxo, mas também é uma excelente oportunidade para se conectar mais profundamente com o cara. Então o que você pode falar? O que você pode perguntar caso você esteja numa exposição de arte? Você pode perguntar assim, o que você preferia ser? Um grande músico, um grande pintor ou um grande escritor? Né? Qualquer resposta que ele der, pergunte por quê. Isso vai dizer algo sobre os valores dele. Então você faz uma pergunta que faz com que ele conte sobre os valores dele, certo? Se a pergunta parecer um pouco deslocada, tudo bem. Esse é o tipo de conversa que faz com que o encontro seja memorável. Perguntas emocionais, perguntas abertas, fazem ele se abrir, tá? Uma boa conversa não é engenharia espacial, é apenas criar uma troca de pensamentos e sentimentos que faz com que você se diferencie de todo mundo. Então, quando você faz alguma pergunta que faz ele se abrir emocionalmente, ele vai se sentir importante ao seu lado. Pessoas que são boas conversando conseguem que os outros se abram e falem o que é significativo para elas. Perguntas estranhas e especulativas, que são meio engraçadas, meio sérias, nos permitem entender a verdadeira natureza de alguém. Então, ao invés de perguntar a um cara no que ele trabalha, pergunte por que você adora o seu emprego? Ou o que fez você escolher o seu emprego? Isso vai fazer com que ele conte uma história. A vantagem dessa pergunta é que você descobre as coisas que realmente quer saber muito mais rapidamente do que se continuar com o bate-papo. E quanto mais rápido um cara se sentir que pode se expressar naturalmente perto de você, mais atraído ele vai ficar. Então, faça perguntas que poderiam ser um pouco atrevidas. Por exemplo, o que é família para você? Ou o que é relacionamento para você? Ou qual celebridade você ama secretamente? Deixá-lo confortável e rindo é muito mais importante do que tentar ser na sua. Todo cara, secretamente, adora deixar alguém entrar em seu mundinho estranho em vez de ter que se esconder e fingir ser o seu sexo o tempo todo. Seja a garota que o ajudará a se sentir confortável com quem ele realmente é. Você sabe como gerar
faíscas emocionais de primeiro encontro? Parte do que se pode chamar de encontro memorável depende de quão envolvidos estamos em termos emocionais. Um ótimo encontro deveria ser como uma mini aventura. Você pode levar o cara a antecipar o encontro criando expectativas interessantes. Você pode falar assim: se não gostar da sobremesa desse lugar, não somos mais amigos. Você poderia dizer também, ou se estiver em um encontro no zoológico, pode dizer: tenho medo de qualquer coisa com escamas. Você só pode se prometer que lutaria com um jacaré perigoso para me salvar. Você estabeleceu a dinâmica de que ele precisa protegê-la e pode provocá-lo referindo-se a isso. Espero que tenha trazido a sua arma tranquilizante. Aquele crocodilo me olhou estranho. Acho que vou me esconder atrás de você. Isso faz com que ele queira te proteger. Isso mostra sua vulnerabilidade. É uma brincadeira, é um flash que deixa vocês conectados. Esse comportamento é tolo e engraçado, mas dá uma desculpa para brincar, fazer contato físico e desfrutar das emoções. Outra forma de criar encontros memoráveis é tentar algo novo juntos. Vocês vão esquiar em um lugar novo, fazer lições de caiaque, uma primeira aula grátis de dança ou de italiano, algo que envolva mais investimentos do que jantar e sentar-se no cinema. Lembre-se, eu adoro filmes e alguns dos meus melhores encontros foram sentados em casa assistindo a um. Mas, no começo de um relacionamento, o objetivo é se conhecer. E ficar sentado, lado a lado, em um cinema, pode permitir que vocês se deem a mão, meio sem jeito, mas não dá muita oportunidade para criar uma conexão emocional. Então, jantar e cinema não são os melhores lugares para o primeiro encontro, tá? O cinema não permite nenhum contato físico fácil, nem cria tensão sexual, ou permite que você provoque, mostrando diferentes aspectos de sua personalidade e estilo de vida. E também no cinema, impede todas as coisas que queremos fazer para que o encontro se torne memorável. Então, no primeiro encontro, não vá para um cinema. E para terminar, é fundamental que você entenda o que os homens realmente notam no primeiro encontro. Em um episódio anterior, eu deixei claro que a maioria dos caras não tem muita noção do que está acontecendo, apesar de a maioria estar sempre olhando de canto de olhos para uma mulher que poderia querer fazer sexo com eles. Realmente não esperam que alguém esteja interessado. Eles estão no pub com os amigos, bebendo cerveja e jogando dardos e nunca pensam que seu olhar estava dirigindo a eles. O mais provável para eles é que você esteja apenas olhando para o relógio. Por outro lado, quando você está no primeiro encontro com um cara, ele nota absolutamente tudo. O que um cara nota no primeiro encontro? Ele fica atento a como você trata seus amigos ou se fica reclamando de outras pessoas pelas costas. Ele procura saber se você fica brava com facilidade ou confusa ao primeiro sinal de provocação. Ele vê se você confia em sua sensualidade ou acredita no valor que tem. Ele quer saber se você é superficial e tenta descobrir seus valores. Ele nota quando você fica bêbada e passa vergonha ou se é rude com o garçom. Ele está de olho se flerta com outros caras ou usa sua sexualidade para conseguir o que quer. Se é muito dramática com pequenos problemas, se fica sempre brava e muito emocional, ou se é jogo duro quando está de mau humor. De forma consciente ou não, ele está avaliando você. Foi vendido às mulheres o mito de que os homens nunca pensam no potencial de um relacionamento no primeiro encontro e só querem se divertir e transar. A verdade é que os caras estão pensando nas mesmas coisas que você. Caras categorizam as mulheres rapidamente. Depois do primeiro encontro acabar, ele sabe se você é apenas uma mulher com quem sair até encontrar alguém por quem esteja apaixonado ou se você pode ser a mãe dos filhos dele. Talvez você seja simplesmente uma mulher com quem ele gosta de transar. Talvez ele queira te levar para casa para apresentar a família. Mais cedo do que você possa imaginar, ele começa a pensar coisas como: ela se daria bem com minha irmã? Ela se daria bem com minha mãe? Ela se daria bem com meu melhor amigo? Seria sociável com as pessoas próximas a mim? Se eu levá-la a uma festa, vai precisar ficar sempre comigo ou consegue conversar com outras pessoas? É por isso que sempre precisamos levar o melhor de nós à mesa em um encontro. Sempre. Se você teve um péssimo dia de estar em mau humor, estressada, o cara pode pensar que vai dar muito trabalho a longo prazo. É preciso estar consciente de uma coisa quando sai com alguém. Você pode saber que nem sempre está de mau humor, mas ele pode assumir que é assim o tempo todo. Por falar nisso, primeiros encontros também são sua chance de notar tudo nele. Quanto ele parece disposto a integrá-la em sua vida. Se chegar atrasado, ele pede desculpas ou nem liga? Ele mente sobre as coisas pequenas? Se ele não se interessa em conhecê-la, não faz nenhum esforço para impressioná-la, ou não expressa nenhum interesse em integrá-la à sua vida, esses são sinais de que ele não está pensando em investir muito em você. Essas coisas vão somando e é melhor não ignorá-las no primeiro estágio. Se ele faz algo que você discorda, diga, fale que pensa diferente. Ele vai respeitá-la mais por ser inteligente. Sempre devemos ter a mentalidade da abundância. Se um cara não chega a nossos padrões, há 1000 outros que chegam. O encontro é para ver se ele é o que você está procurando. E quando você mostra o melhor de si, está ajudando a solidificar sua posição de ser quem escolhe porque se torna o que está procurando. Agora é hora de você agir, marcar os primeiros encontros e praticar. O plano de ação é um encontro por semana, certo? Você vai marcar um encontro novo por semana. Vai lá e depois me fala aqui nos comentários como é que foi. Até o próximo episódio. Beijo!